Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal. Hoje aí estamos com mais uma entrevista no canal Aqui Grêmio e Entre Linhas Gremistas estamos recebendo o candidato a presidente do Grêmio, Odorico Roman. E aí vamos fazer perguntas e a gente já recebeu de muitos torcedores também alguma coisa e a gente vai tentar passar ser o mais breve possível para todos vocês. Beleza? Bem-vindo, Odorico. Obrigado, Léo. Obrigado, Rodrigo. É uma alegria falar com... Aqui é Grêmio, falar com os gremistas. Sempre é muito bom conversar com a nossa torcida. Deixa eu dar as minhas boas-vindas também para o Odorico. E também agradecer a todo mundo que for assistir o nosso vídeo aí, que mandou perguntas, para que a gente pudesse ajudar o gremista, né, a fazer a sua escolha aí nessas eleições que são tão importantes, um momento tão importante, tão caro na vida do clube, né? O torcedor poder escolher o seu presidente para os próximos anos. Vamos lá? Vamos. Então, vamos dar uma sequência para a gente não perder muito tempo. Foi difícil conseguir um horário com esse homem, mas agora deu tudo certo. Rodrigo, vamos para a primeira pergunta, porque é o seguinte, todo mundo sabe da sua história recente, mas a maioria dos torcedores não conhece exatamente Odorico Roman. Quem é o Odorico Roman num determinado momento do período do Grêmio e quem é e como chegou no Grêmio, né? Como tu chegou? Como tu começou no Grêmio até se tornar o vice-presidente, ganhar o título, que é a maior referência hoje para toda a torcida? Léo, eu nasci em Guaporé, morei em Mussum, morei em Iraí, morei em 3 de Maio, vim para Porto Alegre em 75 para fazer o terceiro ano do segundo grau. Sou casado, tenho 3 filhos, sou formado em economia, ciências econômicas, com pós-graduação em finanças, com mestrado em administração de empresas, tenho curso de marketing e outros cursos também. E comecei a torcer para o Grêmio desde criança. Em Iraí, a minha lembrança mais antiga de Iraí, o Grenal de 68, é um Grenal que ficou marcado para mim, os 4-0. E quando eu vim para Porto Alegre, eu me associei ao Grêmio em 82, 26 de março de 82. Tenho aqui o título patrimonial assinado pelo presidente Fábio Koff, assinado pelo vice-presidente Alberto Galia. E desde então tenho ido ao estádio olímpico, depois à arena. Entrei na política do Grêmio em 2010, primeira vez. Eu fundei um blog, na época dos blogs, 2004, 2005. Eu fundei um blog, que o nome era Blogrêmio. Depois, com a Batalha dos Aflitos, nós mudamos o nome para Imortal Tricolor. E foi um blog que teve muita repercussão, a torcida do Grêmio frequentava, nós tínhamos o costume de, ao final dos jogos, colocar um ranking, fazer comentários sobre a partida e fazer um ranking da nota para os jogadores do Grêmio. E a torcida do Grêmio, quando acabava os jogos, ia para lá para ver, discordar, opinar, enfim. E foi um blog que se tornou bastante popular. Depois, quando eu estava fazendo curso de mestrado, eu conheci uma pessoa que era do movimento político do Grêmio. E conversando um dia sobre Grêmio e coisas e tal, eu comentei que eu era o Arigatô. Meu nome no blog era Arigatô. Eu era o Arigatô do blog Imortal. Não, tu é o Arigatô? Não sei. Daí conversa. Ele acabou me convidando para umas reuniões do movimento, insistiu, eu acabei indo. Era o Grêmio Novo na época. Aí eu acabei que na eleição de 2010 eu fui candidato ao conselho e entrei no Conselho Deliberativo em 2010. Eu estou agora no terceiro mandato como conselheiro, iniciando o terceiro mandato como conselheiro, e em 2012 o presidente Fábio Koff concorreu a presidente, me convidou para ser vice-presidente. Fui vice-presidente do presidente Fábio Koff em 2013 e 2014. Depois fui vice-presidente do presidente Romildo, 2015 e 2016, eleito. E em 2017, eu fui vice-presidente de futebol. Então, em 2016,
Fiz alguns trabalhos no Grêmio desde a época do presidente Fábio Koff, participei da negociação do terceiro aditivo da Arena, fiz trabalhos de busca de informações e dados sobre o licenciamento do Grêmio, sobre a base do Grêmio. Depois, a aquisição do SAP também foi uma participação importante que eu tive. E no futebol, 2016, como diretor de futebol, ganhamos a Copa do Brasil, e 2017, como vice-presidente de futebol, ganhamos o Tricampeonato da América. Saí no início de 18, saí em janeiro de 18, e a partir daí voltei a ser o torcedor que fica em casa, vai à arena, assistindo os jogos do Grêmio. O Dorico, até tu mencionasse agora que saiu em 2018, né? A gente costuma receber também a gente recebeu algumas perguntas de alguns torcedores, e embora a gente já saiba que tu comentaste a respeito da tua saída em alguns outros veículos aí, eu vou te perguntar se tem algum motivo especial do porquê que tu saiu, alguma questão familiar, se quiser falar. Rodrigo, eu quando saí, falei que era por motivos familiares, e realmente eram motivos familiares, só que eu não quis entrar em detalhes. Porque acontece que o vice-presidente eleito, ele não é muito demandado. O vice-presidente eleito participa das reuniões do Conselho de Administração, participa de alguma missão, alguma representação que o presidente peça, ou alguma reunião extraordinária que é feita para discutir algum assunto. Não é uma atividade que demande muito tempo das pessoas. E eu fui vice-presidente e fui diretor de futebol em 2016. Em 2017, como vice-presidente de futebol, a atividade é completamente diferente. O vice-presidente de futebol, se ele quiser ser efetivamente um vice-presidente de futebol que tem o mando, que tem o comando, que tem a presença no vestiário, ele precisa estar todo dia no CT, ele precisa viajar sempre com o time, e viagem, quando eu digo viagem, não é a viagem do dia do jogo. A delegação às vezes viaja 2 dias antes, treina na véspera, faz o reconhecimento do gramado, tem o dia do jogo e retorna no dia seguinte. Então, muitas vezes, uma viagem para jogar uma partida são 4 dias fora de Porto Alegre. Então, eu tive uma atividade muito intensa em 2017, muitas ausências. E tem um episódio que eu não comentei à época, porque eu achei que não era inadequado, que era inadequado, mas agora eu já comecei a comentar e vocês vão entender por quê. Em 2015, eu fui sequestrado. E tinha um familiar meu, menor de idade, junto, de 10 anos, e ele conseguiu escapar e eu fiquei com os bandidos lá 4 horas. E aquilo ali foi um episódio bem marcante na minha vida, na vida da minha família. E eu, quando fui ser vice de futebol, vamos abreviar a história, porque é uma história que me traz algumas emoções, assim, que quando eu fui vice de futebol, eu não consegui ficar o tempo que eu gostaria de ficar com a minha família, com os meus filhos, e por isso eu entendi que eu não poderia ficar mais um ano naquela atividade de viagens, de treinos. Às vezes eu ia no CT de manhã, porque tinha treino de manhã, e de tarde tinha treino de tarde, e eu resolvi, então, que eu precisava interromper essa ausência e ficar um pouco mais próximo da minha família. Foi esse o motivo que agora eu posso falar. Meu filho já é maior de idade, está tudo bem, está tudo tranquilo, mas realmente, na época, foi uma opção que eu tive que fazer por necessidade mesmo de dar mais atenção. Como eu falei, quando eu saí, apenas não explicitei dessa forma. Fugindo um pouco até da nossa sequência aqui de perguntas, mas aí agora é uma questão jornalística, a tua questão de segurança a partir de lá para cá, tu conseguiu se ajustar, fez alguma mudança de local, trabalhou algo nesse sentido para não acontecer nada contigo e família próxima ou até um pouco mais distante, não? Na verdade, todos estamos sujeitos, né, com a violência que existe, todos estamos sujeitos a essas coisas. Certo. O que aconteceu foi que eu estava saindo de uma clínica e fui abordado por dois indivíduos armados e, enfim, fui sequestrado e fui levado. E a minha segurança é a segurança de todo mundo. Quando eu evito sair de carro à noite agora, mesmo de dia, porque foi de dia que aconteceu, mesmo de dia, antes de chegar no carro, eu olho os arredores, vejo se tem alguma coisa suspeita, e é isso. Tá. Não, joia.
tranquilo. Só acaba gerando uma preocupação porque, enfim, né, são pessoas, né? Deixa eu falar uma coisa sobre o profissionalismo, né? A gente viu o projeto de profissionalismo do clube em todos os setores. E a gente vem percebendo já ao longo do tempo, eu consigo acompanhar o Grêmio de 90 para cá, sempre tem essa proposta do profissionalismo. Mas chega no momento em que as coisas estão acontecendo, é o presidente, e aí daqui a pouco vem uma outra pessoa que não é o profissional da área, não que seja o remunerado, né? Mas eu digo o conhecedor da função que assume. A gente pode até dizer que teve 1 ou 2, talvez 3 casos nesse período. O que pode ser diferente contigo? Como Léo, nós vamos efetivamente profissionalizar o Grêmio. Nós vamos começar com um CEO de mercado, um CEO que conheça grandes empresas, como o Grêmio é uma grande empresa, com orçamento que pode chegar a 500 milhões de reais. E, a partir disso, nós vamos estabelecer um procedimento de seleção de executivos. Nós temos os do Grêmio, alguns executivos do Grêmio são executivos que têm qualidade, mas nós queremos trazer outras pessoas também. Claro que os executivos do Grêmio não significa que todos serão afastados. Nós vamos selecionar pessoas do mercado para as áreas que o CEO entender que são necessárias. Nós vamos trazer também um executivo de futebol, que é um cargo-chave, um executivo que conheça futebol, que conheça o mercado, porque o executivo de futebol, ele tem que saber indicar jogadores dentro das possibilidades do clube. Nós tivemos uma experiência, muitas vezes sou criticado nas redes sociais, porque pelas contratações de 2017. Acontece que em 2017 não havia recurso para contratar. O Grêmio começou a vender jogadores, o Pedro Rocha foi no final de 2017, teve o Wallace no início, mas foi uma venda pequena, o Grêmio tinha compromisso, tinha atrasos para pagar e não foi utilizado para contratar jogadores. A gente começou a vender realmente no final de 2017, quando esse dinheiro nem entrou quando eu estava no futebol, e a partir daí sim, foi Everton, foi Arthur, foi PP, TT, enfim, uma infinidade de jogadores que renderam para o Grêmio perto de 800 milhões de reais. Então, na época, nós até estávamos sem executivo, nós ficamos sem executivo quando nós entramos em setembro até março de 2017, sem executivo. Mas é importante o papel do executivo ser uma pessoa que conheça o mercado, porque nós vamos ter um orçamento e o Grêmio está retornando para a Série A. Tudo indica que nós estamos, graças a Deus, retornando para a Série A. E o orçamento do Grêmio é um orçamento que ficou prejudicado com essa queda. Diminuiu o quadro social, a receita de televisão diminuiu também. E, afora isso, os equívocos que foram feitos 2018, 2019, 2020, 2021, contratando jogadores caros, ou seja pelo direito econômico, seja por lucro, por salários. O que aconteceu foi que o Grêmio gastou uma quantia enorme contratando jogadores que não deram retorno esportivo, não tem como revender pelo que custaram, e, afora isso, deixaram folhas paralelas de rescisões, de multas que o Grêmio está pagando, e que também vão continuar onerando o orçamento do Grêmio por mais alguns anos. Então, o executivo de futebol é um executivo que vai ter que saber trabalhar com um orçamento bastante restrito, mas tem que ser alguém que consiga montar um time forte para o Grêmio. Nós vamos montar um time forte que o Grêmio não pode passar pelas dificuldades que passou nos últimos 2 anos. O Dorico, vou aproveitar, deixa que tu mencionasse a questão do executivo, e a gente verifica assim que nos últimos dias vem sendo falados alguns nomes, assim, se falou em, não que necessariamente tu que esteja negociando, mas enfim, até o teu adversário, mas tem se falado alguns nomes aí de possíveis executivos de futebol que o Grêmio venha a contratar. Aí a minha pergunta para ti, se tu já tem, de repente, este nome, ou se de fato tu chegou a conversar com algum nome já pensando em assumir a gestão do futebol do Grêmio? Nós temos alguns nomes, nós temos em torno de 5 nomes que nós mapeamos, nós conversamos, eu não conversei pessoalmente porque eu acho que não cabe o candidato conversar, mas eu pedi para uma pessoa
conversar com alguns deles, nós conversamos, existe sim a possibilidade que eles venham trabalhar no Grêmio. Então, a situação é essa. Temos situações mapeadas, temos algumas conversas realizadas, mas a definição não tem como fazer agora, porque a gente não... Perfeito. Só depois de eleita que a gente pode pensar nessas coisas. Do mesmo modo, a renovação do Kahneman. As pessoas não procurou o Kahneman ainda, nenhum candidato procurou o Kahneman para renovar. O Dorico não tem como sentar com o empresário do Kahneman e fazer uma proposta, não representa o Grêmio, não tem legitimidade, nem o outro candidato tem legitimidade para conversar em nome do Grêmio e fazer essa tratativa. Então, depois de eleito, sim, depois de eleito a gente vai tratar as coisas como tem que ser. Voltando à questão do profissionalismo, a galera, a turma, a torcida, a grande maioria da torcida, nós vamos falar em nome de todos, tem a ideia de que o Renato, como tu já mencionou, que pode ser o teu treinador em primeiro momento para 2023, caso eleito. Esse lado do profissionalismo, que a gente diz o diretor, né, o executivo trabalhar junto, não ter um vice-presidente, né, no futebol, mas sim um executivo trabalhando junto com ele. Como que essa montagem, existe essa possibilidade do profissionalismo estar aliado com o Renato? Porque a crítica é sempre assim, como que vai ser o Renato profissional se ele dá folga para os jogadores da noite para o dia, vai para a praia jogar futebol, aquelas questões que internamente a gente sabe que está negociado, mas que para quem está do lado de fora parece que está uma festa dentro do vestiário, entendeu? Como é conciliar isso? É muito fácil, se a pessoa sabe a realidade do que acontece, conduzir essas coisas. O que o Renato mais gosta de fazer não é jogar futebol. O Renato gosta de ganhar títulos, gosta de ganhar jogos. E o que o Renato sabe muito fazer é motivar grupos, é montar grupos fechados, determinados, grupos que têm um foco na conquista de títulos, que é isso que importa. Então, a estrutura tem que ser montada de forma que o Renato tenha condições de trabalhar, que ele saiba que as pessoas que estão ali conhecem e estão ali para dar assistência para ele, para dar suporte para ele. E as coisas que acontecem de folgas e esse tipo de coisa faz parte o Renato, todo profissional que trabalha, ele tem o seu lazer. Então, por que com o jogador de futebol, com o profissional de futebol seria diferente? É só uma questão das pessoas entenderem isso. E quando nós trabalhamos com o Renato, nós tivemos vitórias, nós conquistamos títulos. Ou seja, foi uma fórmula que funcionou porque tinha estrutura, tinha hierarquia, tinha diálogo e teve títulos, teve taças, teve vitórias. Aproveitando, já que a gente está falando do Renato especificamente, né, a gente já tem a noção de que o Renato é a figura preferencial de ambos os candidatos, né, tanto tua quanto do teu adversário. E já, pelo menos aquilo que a gente tem ouvido e lido, as notícias é de que existe um mútuo interesse, né, não só do Grêmio, no caso teu, como representante do Grêmio, se eleito for, como do próprio Renato em permanecer. Aí a minha pergunta para ti é a seguinte: isso facilita a busca por reforços no momento em que tu já tem mais ou menos alinhado, evidente, tirando a parte financeira, que só vai ser tratado no momento oportuno, mas no momento em que existe esse alinhamento com o possível treinador para 2023, facilita a busca por reforços ou isso não ajuda em nada? Facilita no sentido de que, se nós já temos o treinador, a gente sabe, pode discutir nomes com o treinador e ganha tempo. Porque se a gente tivesse que ganhar da eleição, começar a negociar com treinadores, a gente perderia talvez alguns dias nessa definição do nome para depois entrar nas contratações. Já tendo o treinador definido, ganha-se esse tempo, já se pode começar a montar o plantel, o grupo para o ano que vem. Uma apertadinha aqui, Rodrigo. Já tem as posições para
mapeadas com o Renato e para poder fazer essas possíveis contratações. Talvez ali um lateral direito, talvez um centroavante. Renato já não te precisa deu dar a nomes, lista? mas a gente vai começar a ter um caminho. Já tem esse caminho aí, não. O Renatão já te deu a lista? Eu conversei esses dias com o Renato e na verdade, eu citei um nome para ele, perguntei o que ele achava de um nome. Foi o único, um nome se falou só. Mas o que a gente tem consciência é que o grupo do Grêmio precisa ser reformulado. Nós temos um grupo que vai subir para a Série A, tudo indica que nós vamos subir, só que é um grupo que não tem o tamanho que precisa para disputar campeonatos de Série A e Copa do Brasil e, quem sabe, 2024, uma Libertadores. Então, a gente tem consciência disso, nós temos avaliação. Eu fiz um levantamento, o Grêmio tem em torno de 70 jogadores, o Grêmio tem encontrado com em torno de 70 jogadores, isso aí não pode, não é racional isso. O clube de futebol tem 70 profissionais contratados, jogadores, isso consome muito recurso, enquanto nós temos outras áreas do clube, como, por exemplo, o departamento de futebol feminino, sem atendimento adequado de orçamento, de valores para fazer um time competitivo, e a gente tem esse volume enorme sendo gasto com jogadores que não tem como aproveitar 70 jogadores. Então, é isso que precisa ser trabalhado. O Grêmio precisa de gestão. O Grêmio não tem gestão de algumas coisas que precisam ser implementadas de forma muito clara e de forma muito imediata quando nós assumirmos. Já tem a espinha dorsal, pelo menos? Desculpa atrapalhar por aí, mas a espinha dorsal foi feita? Não, nós temos mapeados jogadores que nós entendemos que podem compor o grupo no ano que vem. Agora, a mesma situação que eu citei antes do Cano, mas não tem como entrar em negociação com jogadores não sendo presidente do Grêmio. Não, eu digo quem fica. A gente dorsal. Sabe os que têm potencial, mas nem sempre só ficam os que a gente quer, porque o jogador tem contrato e o clube não pode simplesmente rescindir o contrato, isso gera custos imediatos, então tem que ser uma coisa analisada, negociada, para depois ser decidida. Eu ia até avançar justamente nessa pergunta, né, de como fazer esse gerenciamento do grupo, que certamente vai sofrer uma cirurgia significativa para o ano que vem. E a gente tem, assim, com a torcida, né, alguns jogadores, algumas peças que a torcida meio que pega assim para Cristo, vamos assim dizer, né? Que reclama muito, o fulano nunca não tá bom, o ciclaninho tá gordo, não sei o quê. Como que faz para conciliar a torcida, né? Os interesses da torcida ou a opinião da torcida com o que de fato precisa ser feito para construir esse elenco? Rodrigo, nós, torcedores, somos muito impacientes, nós queremos ganhar sempre, nós queremos ganhar títulos, queremos ganhar jogos. Existe uma coisa assim, como tu falaste em Cristo, né? O jogador escolhido para Cristo. A mesma coisa do rei morto, rei posto. Cristo morto, Cristo posto. Quando o time está perdendo e um jogador é considerado o Cristo da vez, e esse jogador é dispensado, negociado, enfim, imediatamente um novo Cristo é eleito. Ou seja, se o time está perdendo, sempre vai haver, nós, torcedores, sempre vamos achar que tal e tal jogador são os culpados disso e o jogador vai sofrer cobrança. Ou seja, isso faz parte do contexto do futebol e só termina quando o time começa a ganhar e a torcida está satisfeita. Show. Dorico, pode falar, Rodrigo. Não, é que eu ia te dizer, porque a gente, como o Dorico mencionou a questão do futebol feminino, eu achei relevante a gente questionar para ele qual é o plano que ele tem para o futebol feminino, claro, né? A questão da gestão do futebol feminino daqui para frente. Eu tenho um ponto de vista que quando alguém está representando o Grêmio, está vestindo a camiseta do Grêmio para competir, o clube tem obrigação de dar condições desse atleta competir para ganhar, seja o que for. E nós vemos um futebol feminino frágil, um futebol feminino que não tem condições de enfrentar as principais equipes do Brasil, e isso vai mudar.
Na nossa gestão, nós vamos investir no futebol feminino, vamos montar um time competitivo, e o futebol feminino é infinitamente mais barato, né, do que o profissional masculino. Então, não é difícil nós atendermos o departamento de futebol feminino e montarmos um time que possa competir com as principais equipes do Brasil. E isso nós vamos fazer. Do mesmo modo, a base. Nós queremos investir muito na base, porque entendemos que a base pode ser o motor, ela já foi no Grêmio, o motor a partir de 17, a partir de 2013, com jogadores que foram trazidos, depois eles frutificaram e se transformaram uma colheita de 800 milhões de reais que o Grêmio faturou, e é isso que o clube precisa também. O clube não pode ficar dependente do quadro TV, do quadro social apenas. Embora a receita com venda de jogadores seja uma receita incerta, o clube precisa se estruturar para gerar essa receita continuamente, de forma continuada. E isso é feito como? É feito fazendo uma captação adequada na base, fazendo uma formação adequada, e nós queremos melhorar a formação do Grêmio, trazendo equipamentos novos, trazendo máquinas que são usadas na Europa para treinar jogadores. Nós vamos buscar viabilizar isso, investir dessa forma na base e fazer com que a base do Grêmio seja um contínuo de fornecimento de jogadores para o profissional, os jogadores deem retorno desportivo e depois, posteriormente, se tiverem mercado, consigam dar um retorno financeiro para o clube também. Falando feminino ali e na base também, eram as perguntas na sequência, tem uma coisa que nos deixou vários torcedores. Teve uma declaração do ex-vice-presidente de futebol no final de 2021, logo após a confirmação da queda, em que a base, naquele momento, não serve. Eu sei que ele se expressou mal, mas isso repercutiu negativamente até perante os torcedores, com os próprios jogadores das categorias de base que estavam entrando no campo e dando o mínimo que seja de resultado para aquele time desorganizado, que ficou desorganizado por conta do ambiente. E ele disse assim, a base não serve. Nem o Ronaldinho, que foi o melhor do mundo, era titular aqui. Por que essa base que está aqui tem que ser titular? Está gravado isso no Grêmio TV. Se não excluíram ainda, ela está no Grêmio TV. E eu fiquei louco quando ele falou uma coisa dessa. Parecia que ele não entendeu por que o Ronaldinho não era titular na época, e ainda comparando as categorias de base do Grêmio, desde o Ronaldinho para cá, mas nenhum surgiu com a mesma chuteira do Ronaldinho Gaúcho. Então a gente não podemos usar na mesma frase. Essa declaração atrapalhou muito isso. E aí vem a questão das avaliações. Aí o jogador vai lá e perde um gol, erra um passe, e a gente sabe que é um processo cultural de lançar jogador. O Grêmio tem uma demora para lançar. E muitas vezes a transição é dita como base, e ela não é base, ela já é profissional. O jogador fica ali com 21 anos, 21, 22, às vezes com 23 é chamado para jogar no time principal, e aí talvez ele consiga dar um resultado, ou às vezes não dá. Esse processo, Dorico, não tem que antecipar. Eu até vi que o presidente o Romildo antecipou, né? Tirou o 23 e tornou sub-21. Mas será que isso não é no sub-20? Será que não tem que chegar assim, bateu 20 anos, vai lá e joga? Não deu um ano, bota o jogador em outro lugar e segue a vida? Não é por aí? Léo, muito do que tu falaste é real, tem que ser assim. O que acontece é que o jogador, quando sai da base, os jogadores eles têm tempos diferentes de maturidade. Tem jogadores que com 20 anos já está maduro, tem jogadores que demoram um pouco mais, 21, 22. Tem jogadores até que se estima que, isso tudo com base científica, com base em exames que são feitos de maturidade óssea, da estrutura óssea, das cartilagens, se sabe se o jogador já está com o físico dele no ponto de maturidade adequada. Então, o jogador pode até 23 anos. Só que o que acontece? O Grêmio tinha 2 projetos, um chamado Lapidar e um chamado Transição, que eram projetos de finalização de jogadores. O jogador está quase pronto para ser profissional, falta algum detalhe, ele tem alguma deficiência, ele vai para o Lapidar,
falta um pouquinho de maturidade, algum outro aspecto, ele fica na transição ali perto dos profissionais para adquirir experiência. Só que isso no Grêmio era para ter 5, 6, 7 jogadores. Isso acabou virando um departamento autônomo com 27 jogadores. Ou seja, não tem fundamento isso, não tem lógica e não é racional esse tipo de coisa. Tu tens razão. O jogador que até 21, 22, só por razões muito especiais se diga, não, esse jogador tem potencial. Eu posso até citar um exemplo. O Everton era um jogador que se esperava que ele fosse florescer aos 23. Já era lá atrás, em 2017, 2016, 2015, já se tinha essa estimativa de que o Everton ia demorar um pouco mais. E realmente. Agora, tendo esse dado científico de poder esperar um pouco mais para o jogador é uma coisa. Agora, manter um grupo de jogadores sem motivo, sem racionalidade, sem campeonatos para disputar, gerando apenas custo para o clube, me parece que não é adequado e não é correto. O Dorico, deixa eu aproveitar essa deixa da tua pergunta do Léo e a tua resposta com relação ao processo de formação. E a gente teve, assim, a gente tem na memória recente, né, como tu mesmo mencionou, mencionou a palavra safra, né, foi tipo uma linha de produção gremista. O Grêmio, de repente, começou a produzir um monte de extrema. Aí apareceu o Pedro Rocha, aí depois foi o Everton, aí até me esqueci todo. PP, e nesse meio tempo também surgiu o TT, né, que não soube ou não quis esperar a sua oportunidade, acabou forçando uma situação de venda. Aí a minha pergunta tem a ver com isso, né, e até tá um pouco ligada com essa questão que o Léo mencionou, da demora, né, para lançar um jovem. Por que de um determinado momento que estava dando certo, parecia estar dando certo, e de repente passou a não dar muito certo ou passou a dar errado? O que aconteceu nesse meio tempo de processo de formação do Grêmio que a coisa passou a não funcionar? Tu tem esse diagnóstico e de que maneira tu pretende abordar e melhorar esse processo dentro do Grêmio? Eu penso que isso passa muito pelo processo de captação, em primeiro lugar. É preciso captar, é preciso ter informações, base de dados, é preciso ter capilaridade para saber onde tem jogadores que possam dar retorno, que tem jogadores que têm potencial para se tornarem bons profissionais. Inicialmente isso, a parte de captação, captar o jogador com potencial de forma correta. Isso aconteceu no Grêmio em 2013, 2014, 2015, e veio esse crescente de formação e de colheita de bons frutos. Eu penso que talvez tenha havido uma interrupção nesse processo ou diminuiu a eficiência, a efetividade do processo. E talvez isso explique por que o Grêmio, no momento, não tem tantos jogadores com potencial chegando da base para o profissional. E nós vamos depurar isso, nós vamos revitalizar o processo de captação e o processo de formação, nós vamos revisar o que precisar ser mudado para... Se estão sendo formados jogadores com deficiências, nós temos que verificar que deficiências são essas, que eles não conseguem subir para o profissional e se tornarem titulares do Grêmio, e corrigir isso também. Então, todo o processo vai ser revisto e o que estiver inadequado ou deficiente vai ser reformulado. Baseado na questão do Renato, né? Eu queria perguntar sobre o estilo de jogo, né? O estilo de jogo hoje do Grêmio, ele meio que encaixou com a ideia daquele time de 2015, 2016 que foi montado, né? E veio alguns jogadores base e ajustaram. E se criou uma nova forma de ver o Grêmio jogar. E com a saída do Renato no ano passado, acabou vindo o Filipão, né? Veio o Thiago Nunes, mas depois veio o Filipão e meio que querendo resgatar aquele Grêmio copeiro, de dar carrinho, de brigar, de ser forte o tempo inteiro ali, de trombar no meio campo, como a gente gosta de falar, né? Ir pro ataque, derrubando, trombando todo mundo e botar a bola para dentro do gol de qualquer forma. Tanto que o Grêmio ganhou alguns jogos de 1-0, ainda foi o treinador que mais pontos fez, que
enfim, isso é um outro assunto para a gente poder debater depois. Mas o DNA do Grêmio, nós estamos num processo de torcedores em que lembra do Grêmio de 90, outros lembram o Grêmio de 80, que ainda são poucos que estão envolvidos hoje por causa dessa reformulação de conselheiros e a torcida muito nova chegando, que quer ver o Grêmio de 2016 de novo na mão do Renato, 2017. Esse DNA, o que me diz relacionado à nova safra que está chegando de jogadores e com as possíveis contratações do Grêmio? Mudaria algo ou não? Léo, isso aí remete para uma discussão bem interessante que nunca foi feita no Grêmio. A maioria dos clubes europeus, a maioria dos clubes que são vitoriosos e que tem uma estrutura perene de formação e não só na base, mas formação de time também, tem definido o modelo de jogo. O Grêmio tem no seu planejamento indícios de que isso é desejável, definir um modelo de jogo. Por quê? Se eu tenho um modelo de jogo definido, a base sabe que tipo de jogador formar. Se é um time mais propositivo, um time com posse de bola, é um tipo de jogador. Se é um time mais reativo, é outro tipo de jogador. E também, se o clube tem definido o seu modelo de jogo, ele não vai pular de um treinador de posse de bola para um treinador de retranca, vamos dizer assim, para pegar dois extremos. De retranca que fica esperando o adversário para contra-atacar. São formas completamente diferentes de jogar, e se o clube não tem isso definido, acontece essa questão de contratar jogadores porque o treinador pediu, o time que ele quer montar é de um jeito, e aí o treinador sai, vem outro, tu tem que contratar outros jogadores, aí tu empresta esses que foram contratados antes, e fica essa coisa de folhas paralelas, de despesas inúteis, de desperdício de recursos, que são raros. Então, é uma discussão que talvez tenha que ser feita no Grêmio, e aí não é uma questão do Conselho de Administração, é uma questão do clube. O Conselho Deliberativo definir isso e cobrar que o Conselho de Administração siga essa referência. Agora, o que a gente precisa ter sempre em mente é que mesmo os times ditos do Grêmio, os times impositivos, que iam bastante na força, bastante na imposição física, tinham qualidade técnica. Se nós pegarmos, por exemplo, o time que tinha Dinho, que tinha Goiano, tinha Carlos Miguel, tinha Arilson, era um time que tinha muita força, mas também tinha recursos técnicos, e se impunha com recursos técnicos também. Então, do meu ponto de vista, o Grêmio precisa contratar jogadores que tenham, claro, que sejam atletas, que tenham condições de suportar o futebol competitivo como é, mas que também tenham recursos técnicos para poder montar um time como aqueles que nos encantaram em 2016 e 2017. Deixa eu mudar um pouco aqui o foco. A gente está falando bastante de campo, né, das 4 linhas, vestiário, jogadores. Eu vou te fazer uma pergunta que é mais afeita à minha área. Eu sou advogado, tá, Rodrigo? E o Grêmio, nos últimos tempos, vem sofrendo, vamos dizer, eu não vou chamar de perseguição, eu não gosto de usar esse termo, mas o Grêmio vem sofrendo assim com algumas decisões meio malucas e meio absurdas, né, de tribunais diversos, né, decisões jurídicas, enfim. Aí a minha pergunta para ti é no seguinte sentido: tu acha que o Grêmio vem sofrendo algum tipo de prejuízo, de pressão em relação a essas decisões que têm sido injustas? De que forma que tu pretende abordar esse tipo de situação perante a CBF, tribunais e tudo mais, para modificar esse cenário de que só o Grêmio é punido, que a impressão que a torcida tem de que só o Grêmio é punido diante de situações que parecem ser de 2 pesos e 2 medidas? Olha, eu penso que o Grêmio, por algumas questões que a gente precisa ter bem ciente, adquiriu um conceito ruim junto a autoridades. E isso precisa ser combatido, não combatido de forma assim, de aumentar os conflitos, mas o Grêmio precisa entender o que aconteceu e abrir diálogos com órgãos que influenciam no futebol, com tribunais, com autoridades, e estabelecer procedimentos, critérios e principalmente diálogo
para restabelecer o Grêmio numa situação de equidade com outros clubes. Eu não tenho dúvida que o Grêmio sofre, às vezes, penas em função de acontecimentos passados. E isso é ruim. Nós precisamos estabelecer um patamar onde o Grêmio tenha o mesmo tratamento dos demais clubes. Um exemplo nesse sentido que pode ser dado é a questão da biometria no estádio do Grêmio, que é diferente da biometria em outros estádios, e isso, a única justificativa para isso é que o Grêmio não soube estabelecer o diálogo adequado com quem decidiu essas coisas. Então, sem dúvida nenhuma, o Grêmio precisa afinar mais esse relacionamento com órgãos públicos, com autoridades e com tribunais. Léo. O Turico, voltando à parte do profissionalizar e a gente montar o time com criatividade, né? Com o executivo tendo essa criatividade, sabendo que o Grêmio vai ter uma dificuldade financeira, né? Para poder montar uma equipe, montar um time competitivo. O Grêmio passou por esse... O Grêmio teve essa visão que teria problemas financeiros em 2022, por conta de ter sido rebaixado. Em 2021, o Grêmio já estava num equilíbrio, mas não buscou uma alternativa de patrocínio. Buscar receitas. Tinha clubes que estavam vendendo espaço de patrocínio na meia. Até hoje tem. Né? Tá no meião lá, coloca lá o patrocínio do cara e ganha e busca para ajudar nessa formação. O que o marketing do Grêmio hoje não é o que ele faz? Por que ele espera chegar ao patrocínio e ele não vai em busca do patrocínio para o clube? A gente sabe que o extrema do Brasil, nós somos, né, o Rio Grande do Sul, o extremo do Brasil tem a dificuldade por causa da dupla Grenal. Não está na hora de quebrar esse paradigma, eu falo isso desde 2010, não está na hora de quebrar, na verdade, desde 2012, quando foi construída a Arena. Eu achava que o Odoni ia fazer isso, mas ele ficou com medo e não fez. Não está na hora de quebrar isso e dizer assim, eu quero ter o meu patrocinador master e eu quero colocar mais 2 ou 3 master. O Palmeiras acabou de fazer isso. Colocou a CIMED, o mesmo recurso da master deles. Léo, essa é uma pergunta bem interessante, porque ela remete para um problema que é recorrente no Grêmio, reclamações a esse respeito do patrocínio. E eu penso que nós temos, sim, que buscar quebrar essa amarra que existe no Rio Grande do Sul, de achar que se o Grêmio é patrocinado pela empresa A, o outro clube também tem que ser patrocinado pela empresa A, porque senão as coisas não funcionam, a empresa não vai aceitar. É possível, sim, nós buscarmos um patrocinador, tem que ver a condição dos contratos atuais para verificar, que não tenha contrapartida do outro lado também. É preciso usar o mercado, é preciso saber vender o Grêmio como um clube que tem milhões de torcedores, milhões de fãs, e que pode dar retorno de imagem para uma empresa. E essa questão de que porque está com o patrocínio do Grêmio, na camisa do Grêmio, não está do outro clube, os consumidores não vão comprar, isso não existe, isso é uma falácia, é uma lenda que criaram na área de marketing. O marketing não funciona dessa forma, mas se estabeleceu isso no nosso mercado e, se for possível, nós vamos buscar quebrar isso, porque eu acho que o Grêmio tem a ganhar saindo dessa amarra que se criou. É uma bolha que precisa ser rompida. E aí tu prejudica o clube, tu fica vinculado a um valor. E aí é por isso que eu digo assim, qual é o recurso que o Grêmio vai ter ano que vem se o marketing é o mesmo? Tu vai mudar o marketing sendo presidente, mas o Grêmio só está com recurso da TV e vai ter que ajustar, porque tu tem contas para pagar, ficou algumas coisas jogadas para 2023, então assim, é um jogo de cintura tremendo, mas só um pouquinho, tu precisa cortar custo, reduzir custo, como foi feito até na questão do almoço no CT, né? Eu estou aqui falando algo que não é bem dessa forma, mas assim, teve uma redução do almoço, né, no CT, mas tu não resolveu trazer uma empresa, então, que bancasse o CT para ti.
Lembra quando fazia as pré-temporadas, que tu ia para Bento e tal, e aí era tudo pago, vinha um patrocinador de bebida? Cara, cadê essa... Por que isso não acontece, entendeu? É isso que eu estou tentando mostrar para a torcida. Deixa eu me intrometer na pergunta do Léo e aproveitar e já emendar uma outra com relação à Arena, né? Que tu mencionasse que participou do processo de dos aditivos, né? E é evidente que o Grêmio também pode aproveitar da própria venda do naming rights, desde que resolvida a questão da Arena. E aí eu te pergunto, além dessa questão do marketing do Grêmio e da Arena, que a gente pode tomar proveito para o Grêmio, em que pé que está a questão da Arena e de que forma que tu pretende resolver essa situação como presidente? Bom, o assunto da Arena é um assunto que eu costumo, para fins de que as pessoas consigam entender melhor, eu costumo separar ele, ou abordar, como sendo um problema que tem 4 pontas. E eles precisam ser, e todos eles precisam ser resolvidos para que o Grêmio possa assumir a Arena sem maiores sobressaltos. O primeiro ponto é que quando foi construída a Arena, o negócio foi montado de forma que o Grêmio entregaria o Olímpico desonerado para a OAS e receberia a Arena desonerada. Quando chegou o momento que o presidente Fábio Koff era o presidente do Grêmio, de trocar os imóveis, de fazer a troca de chaves, que a gente chamava, nós percebemos que a Arena estava alienada num empréstimo bancário que a OAS havia feito junto a 3 bancos, agentes do BNDES. O Grêmio iria entregar o Olímpico para a OAS e não ia receber o registro de proprietário da Arena. Dessa forma, o Grêmio ficaria sem o Olímpico e posteriormente se viu o acerto dessa decisão, porque sobreveio a Lava Jato e aconteceu tudo que a gente sabe com a OAS. O Grêmio estaria hoje na situação de não ter o Olímpico, não ter a Arena. Então, por isso, porque lá em 2013 se decidiu não entregar o Olímpico para a Arena, porque nós não iríamos receber a Arena como deveria ser pelo contrato, é que o Grêmio ainda detém o Olímpico, e isso foi uma decisão muito acertada na época. Então, esse ponto precisa ser solucionado. A dívida que a OAS tem no Banco do Brasil, no Banrisul e no Santander, que fazem com que o imóvel esteja numa alienação fiduciária nesses bancos. O segundo ponto diz respeito ao entorno da Arena. A Prefeitura de Porto Alegre desonerou a OAS de fazer as obras do entorno. Posteriormente, ela voltou atrás por ação do Ministério Público e acabou devolvendo para a OAS o encargo de fazer o entorno. Ora, nesse meio tempo, houve o Lava Jato e a OAS não tinha mais condições de fazer aquelas obras que ela poderia ter feito se não tivesse havido essa desoneração por parte da Prefeitura. Isso nós estamos falando de um valor em torno de 100 milhões de reais. Também precisa ser resolvido para o Grêmio poder assumir a gestão da Arena. Um outro ponto diz respeito à manutenção da Arena, que precisa ser revista. O Grêmio, para receber a Arena, vai ter que fazer uma vistoria e as coisas que não estiveram de acordo precisam ser corrigidas. Isso aí pode ter um valor significativo também. E, por fim, o Grêmio tem que fazer uma conta para saber se receber a Arena, as receitas que a Arena gera e pagar as despesas que existem em função da operacionalização do estádio é uma conta boa para o Grêmio. Esses 4 pontos precisam ser equacionados, estudados, definidos, resolvidos, alguns deles, para a gente poder assumir a gestão da Arena com tranquilidade. Posso te dizer que tu foi o senhor, estou falando tu aqui, até vou te pedir desculpa, mas foi o primeiro, desde a entrada do Romildo como presidente, a falar claramente sobre esse assunto, que a torcida vai entender e eu me faço parte desse percentual, que eu não sei qual é. Obrigado, não consegui, o fato de não conseguir dar sequência foi o ponto principal que tu disse, foi a OAS, a Arena está alienada aos bancos através da OAS, por isso que não consegue dar sequência. E aí eu lembro daquela matéria que o Grêmio conseguiu acertar com os bancos, né, assumir essa dívida, mas em nenhum momento foi dito que foi esse o problema. Então, a partir dali, tu começa depois a ter desmembrar, né, ter outros braços sobre o assunto, como tu esclareceu esses 4 pontos. Para mim, foi esclarecedor o assunto Arena agora.
Acho que deixou claro até para o torcedor que vai assistir esse assunto claramente. Fico contente com essa outro ponto que ainda volta à questão de investimento, a gente comentou sobre o futebol feminino, muitas pessoas não dão esse crédito, né, para as meninas, né, para esse projeto que foi montado lá em 2017. Eu tive o prazer de entrevistar a Patrícia e ela me contou como ela chegou no clube. É uma questão de profissionalização também que precisa ser feita muito sério. E essa semana eu acabei descobrindo alguns números a respeito do futebol feminino que me deixaram muito preocupado. O Grêmio fez um investimento alto esse ano ainda, né? Liberou algumas jogadoras, mas conseguiu fazer um investimento alto para poder disputar alguns campeonatos. Mas mesmo assim, em termos de folha salarial, o Grêmio está com 120 mil de folha no futebol feminino. O nosso co-irmão está em 450. E o campeão brasileiro está em 700 mil. Então, assim, eu vejo a gente tá 5 vezes atrás do campeão brasileiro. E aí vem a questão estrutural, que também bate na questão do investimento e o marketing junto, né? E que atrapalha. Por que a gente está lá em Gravataí? Eu não sei se tu conhece bem esse assunto. E não pode ir lá para o CT em Eldorado? Tem 10 campos, agora tem 8 campos de futebol na Eldorado, tem uma estrutura fantástica. Pode fazer em horários alternados com as meninas, ou cria-se uma estrutura feminina lá em Eldorado e mantém todos os trabalhos em um CT apenas. Já é uma opinião aqui, né? Uma ideia, de repente, para o próximo presidente. Léo, eu não sei exatamente... eu sei que o Grêmio assinou um convênio com o clube lá de Gravataí para o feminino jogar as partidas lá e treinar lá. Por que não foi criado ou criado juntamente ali em Eldorado do Sul? Eu teria que analisar, porque realmente é um assunto que eu não participei o que eu sei disso é o que você sabe por imprensa, como torcedor, lendo essas coisas que eu não tenho realmente acesso a esses detalhes de como o futebol feminino acabou indo lá para Gravataí. Ô, Dorico, deixa eu encaminhar já, a gente está fechando 1 hora aqui a nossa entrevista. Vou encaminhar o final, primeiro te agradecendo, né, pela tua participação, sendo solista aqui para responder perguntas da gente e da torcida, e te dar aí alguns minutos, aí, o tempo que tu quiser, para dar um recado final para a galera aí, né, com relação à campanha e à própria eleição. Então, o tempo é teu, tu manda um recado para a galera aí. Rodrigo, Léo, eu agradeço muito a oportunidade de conversar com vocês nesse canal, porque eu estou conversando com a torcida do Grêmio, e nós estamos nessa campanha para presidente do Grêmio, que vai acontecer a votação final em novembro. Eu convido os gremistas, os associados, a visitarem a página futeboletorcida.com.br, onde tem o nosso plano de gestão, as nossas ideias, os nossos compromissos, as diretrizes que precisamos implementar no futebol do Grêmio, e também tem algumas informações, algumas reposições de verdade de fake news que foram criadas durante a campanha por pessoas que se dedicam a isso, quando não tem o que atacar, quando não tem o que criticar, acabam criando mentiras e divulgando de uma forma para prejudicar, para desmerecer o trabalho de alguém. Então, nesse site estão futeboletorcida.com.br, estão nossas propostas, nosso planejamento, e eu quero pedir ao torcedor do Grêmio que compare as propostas. Nossa proposta, o nosso plano é um plano estruturado, é um plano linear, um plano coerente, diferente de outros que parece que foram feitos por várias pessoas e foi juntado para apresentar como sendo um plano, mas na verdade não tem unidade. O nosso plano é um plano que tem unidade, tem critérios, e é muito claro do que nós pretendemos implementar no Grêmio a partir de 2023, se nós formos eleitos presidente do Grêmio. Eu agradeço uma vez mais a oportunidade de vocês e peço ao nosso associado que não deixe de votar na eleição, é muito importante. Isso aí. Obrigado, Odorico, por aceitar aí, achar um espaço na agenda para nos prestigiar e dar essa oportunidade de trazer as ideias
para toda a torcida. Valeu, Rodrigo, mais uma entrevista e encerramos por aqui. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Um abraço e bom dia para vocês. Boa tarde.